Olá, amigos da Liberta Investimentos. Vamos iniciar mais uma apresentação ao vivo aqui no canal, né? Meu nome é Leandro Rucha, eu estou apresentando esse programa diretamente aqui de Miami, junto ao Heraldo de Paola, nosso especialista em renda fixa, e vai me ajudar aqui a apresentar os impactos econômicos dessa crise sem precedentes que a gente está atravessando. Esse é o programa de iniciativa da Liberta Investimentos, um dos maiores e mais longevos escritórios da XP, que conta com confiança de mais de 5 mil clientes para os seus investimentos. Se você quer nos ajudar a manter esse programa grátis, se inscreva no canal, clique no joinha e acesse o link na descrição para falar com assessores de investimentos da Liberta sobre o que nós conversamos hoje e diversificação no mercado global, ok? Bem, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sei que é meio maçante eventualmente ficar no mesmo tema, né? Mas a gente está preso aí às circunstâncias. E basicamente esse é o grande driver para a economia global, é o grande driver para o mercado financeiro. E, enfim, nós queremos trazer aqui para vocês projeções tanto da evolução da epidemia quanto dos impactos econômicos, porque eu acho que as duas coisas, né, estão intimamente interligadas, né? Eu me sinto aí com propriedade de falar sobre isso, porque talvez eu tenha sido um dos primeiros aí a alertar sobre a seriedade desse negócio. O pessoal ria de mim, até no escritório, né? Eu achava que eu estava exagerando e tudo mais. Minha esposa ficou rindo de mim também quando eu comprei máscaras, né? Fiz preparativos aí, fiz um estoque de álcool gel, né? Aumentei as compras aí para ter uma reserva de alimento e tudo mais, mas agora ninguém está mais rindo. E, infelizmente, as projeções iniciais que eu havia feito se mostraram corretas, né? Onde nós teríamos o andamento da epidemia, né? O alastramento do vírus por todo o globo, especialmente aí nas principais capitais do Ocidente. Então, basicamente, eu estudo esse negócio desde os primeiros dias, trabalhei aí com alguns estatísticos em projeções, e vou compartilhar um pouco dessa experiência e a minha expectativa, a minha percepção em relação aos últimos dados que nós estamos vendo, né, que são dados aí preocupantes, mas que geram um cenário não tão horrível quanto as primeiras projeções indicavam, né? Basicamente, qual é que é a característica dessa epidemia? O coronavírus, ele é uma estrutura que, né, recebe aí esse nome porque são estruturas parecidas com o vírus da gripe comum ou de derivações da gripe que a gente conhece. São vírus que vêm de animais. No caso da China especificamente, se acredita que eles habitam, né, populações de morcegos e outros animais selvagens. A tese mais aceita até o momento é que esse vírus passou para um ser humano, sofreu uma mutação. Há a possibilidade de combinação de dois vírus, há ainda, né, a possibilidade, ainda que sem evidências mais claras, de ter escapado de um laboratório, pode ter sido algo manipulado. Isso não importa tanto do ponto de vista das características de evolução da epidemia. Nós sabemos que há um contágio maior do que na gripe comum, há uma taxa de mortalidade maior do que a gripe comum, mas tem muitas coisas que nós não sabemos. Há ainda um nível de incerteza muito grande em relação a uma série de dados-chave. Por exemplo, quando nós falamos de novos casos da doença, os novos casos são casos testados, né? Ou seja, tem muita gente que apresenta a doença e não é testado, né? Apresenta sintomas mais leves, acha até que é uma gripe ou até mesmo um resfriado, e não entra na estatística.
E esse é um dado fundamental para saber, por exemplo, a mortalidade final do vírus. Então, quando as pessoas são testadas, a gente vê aí só a pontinha do iceberg, né? E geralmente as pessoas que são testadas, por políticas aí de contenção de uso indiscriminado de testes, já que os testes são limitados, pelo menos no momento, não há teste para todo mundo, nós temos aí uma amostra também enviesada, porque a maioria das pessoas que são testadas são pessoas que estão com sintomas, né? Já estão doentes e estão apresentando alguns sintomas ou até sintomas graves, ou estão num grupo de risco. Então, não dá para saber exatamente qual é o nível de penetração desse vírus já na população. E isso dificulta a identificação da mortalidade. O que é certo, né, líquido e certo, é que essa epidemia, ela gera um nível de atendimento necessário maior do que sistemas de saúde podem comportar se muitas pessoas ficam doentes ao mesmo tempo. E é por isso que se fala tanto nessa ideia de achatar a curva. Então, a ideia não é impedir que as pessoas sejam contaminadas, porque isso parece algo impossível num prazo maior. O que se busca com essas políticas de quarentena ou de distanciamento social, né, whatever, qualquer medida pública colocada, é que menos pessoas sejam infectadas num curto espaço de tempo e lotem, né, os hospitais. Porque basicamente o que parece acontecer até agora, e esses números não são exatos justamente porque a gente não tem o dado real de quantas pessoas de fato foram infectadas, tem pesquisadores que falam 5 vezes mais do que os testes, tem pesquisadores que falam 10 vezes mais, tem pesquisadores que falam até em 50 vezes mais, né? Com projeções que são válidas, né? Que, enfim, tem uma lógica por trás. Então, acho que o certo é que tem muito mais gente infectada do que parece, mas dos testados, 80% vão gerar aí uma evolução benigna, digamos assim, né? Vão ter ou sintoma nenhum ou pouquíssimos sintomas. 10 a 15% dessas pessoas vão ter uma evolução mais aguda, ou seja, vão sentir falta de ar, vão tossir muito, vão ter febre, vão ter algum nível de infecção pulmonar, mas que vão requerer no máximo, né, uma internação hospitalar para receber oxigênio e outros remédios para evitar a evolução do quadro. E nós temos 5% dessas pessoas que vão ter uma evolução muito ruim no sentido de precisar de um respirador mecânico, né? E aí é onde o problema engargala, porque não há, num caso de pico, respirador mecânico para todo mundo. E esse é um dos motivos também de estarem morrendo muitos idosos. A Itália e agora a Espanha, os seus sistemas de saúde estão tendo que tomar medidas extremamente delicadas, né, muito tristes, de simplesmente não tratar doentes a partir de uma determinada idade, porque não há máquina para todo mundo. Então não é só que os idosos ou os muito idosos morrem mais dessa doença, mas eles estão sendo deixados para morrer. Isso é muito, muito triste, né? Mas, enfim, o fato é que um percentual X dos testados, por volta de 5%, da população geral não sabe, porque não sabe quantos, né, de fato estão infectados. Se for 10 vezes mais, a gente está falando de 0,5% dos casos que evoluem para esse quadro. Isso é importante também para avaliar qual vai ser o impacto final da doença, né? Nós temos aí um grande número de pessoas que precisam de respiradores e não têm acesso, e é por isso que essas políticas públicas estão sendo colocadas aí em funcionamento, políticas restritivas, né? Também há um debate muito grande entre os especialistas sobre a efetividade dessas medidas. Nós estamos vendo aí países que adotaram medidas mais restritivas, países que adotaram medidas menos restritivas, e não há aí uma evidência muito forte, infelizmente, da efetividade, né, dessas medidas mais restritivas, apesar, né, de alguns estudos demonstrarem alguma efetividade, outros já colocam questionamento, e alguns países que não adotaram essas medidas apresentaram aí um controle da doença com estratégias diferentes do que o isolamento absoluto, né? Por exemplo, a Coreia do Sul, que adotou uma estratégia que os especialistas sugerem também que é muito efetiva,
de testar o máximo possível de pessoas e isolar essas pessoas que estão doentes. Então você testa para identificar o máximo possível de pessoas que estão doentes e faz aí uma política agressiva de isolar aquelas que estão doentes. E na Coreia do Sul, diferentemente de países como a Itália, se adotou uma política de isolar pessoas com sintomas mais leves das suas famílias, o que me parece algo que faz muito sentido, porque se você pega uma pessoa, né, jovem, sem uma outra doença que pode evoluir de uma maneira benigna, se você coloca essa pessoa em casa, essa pessoa pode transmitir para o seu avô, para o seu pai mais velho, para uma pessoa que tem algum problema de saúde, e piorar, né? Porque como o vírus é altamente transmissível, se a pessoa estiver em casa, é muito provável que ela vai transmitir para o resto da sua família. Então, o que a Coreia do Sul fez? A Coreia do Sul organizou, num curto espaço de tempo, lugares, né? Seja centro de treinamento, vi que foi usado no centro de treinamento da Samsung, criou, né, dormitórios com ou trailers ou aqueles dormitórios em containers, né? Enfim, criou aí um espaço para essas pessoas com sintomas leves ficarem ali até que acabasse o ciclo da doença e não fossem mais portadoras do vírus, para diminuir a transmissão em casa. E essa técnica de conseguir testar o máximo possível, trabalhar de maneira efetiva para isolar focos do vírus, como teve lá na Coreia do Sul, numa igreja X lá, né, uma igreja meio obscura, que foi o grande foco do país, isolar aqueles focos e fazer com que as pessoas que estivessem, mesmo com poucos sintomas, ficassem afastadas de casa, isso parece que fez bastante efeito e o país conseguiu controlar sem medidas muito agressivas, né? Por que a gente está falando isso? Porque a maneira que vai se abordar essa questão, e que está sendo abordada essa questão, tem um impacto direto nos efeitos econômicos dessa crise e nos efeitos no mercado financeiro, porque a gente está vendo basicamente um travamento completo da economia por conta de medidas extremamente agressivas de não só distanciamento social, mas de quarentena, né? E não se sabe exatamente qual vai ser o efeito disso em termos da epidemia, porque agora está surgindo, e aí tem um ponto importante, Heraldo, que a gente tem que avaliar os nossos modelos, que é o seguinte: mesmo, né, nos comunicados agora da Casa Branca, os infectologistas estão falando o seguinte: como está se fazendo uma postura mais agressiva em termos de isolamento social, não vai acontecer a sequência natural de evolução da epidemia, que seria o seguinte: seria ela se espalhar, né, o vírus se espalhar pelo máximo possível de pessoas, e aí você teria, né, um pico maior da doença, aquele problema lá de hospitais entupidos, mas depois disso você tem toda a população imunizada, ou seja, a doença não se espalha mais porque todo mundo já tem, ou pelo menos 60%, que é o número que os infectologistas colocam, 60% das pessoas estão imunizadas, o que impede que a doença se propague e a epidemia se encerra, que talvez tenha sido o que aconteceu lá em Hubei, né, a província da China onde tudo iniciou. Muitos infectologistas questionam se foi as medidas agressivas do governo chinês ou se foi o fato de quase todas as pessoas naquela província terem se infectado, criado o que se chama, né, de imunidade de rebanho, e aí a epidemia acaba rapidamente. Como está se adotando uma postura buscando evitar esse pico, né, para salvar o máximo possível, pelo menos a busca é essa, não sabe se vai dar certo, o máximo possível de pessoas para evitar o pico lá de atendimento médico, não vai ter o número X de pessoas imunizadas, ou o número vai ser uma curva mais lenta e não vai atingir esse número. Então, quando se liberar das quarentenas, o que pode acontecer? Pode ter um segundo pico, né, um segundo ciclo, e isso pode gerar novas quarentenas e assim por diante, num efeito que seria muito mais profundo na economia e, obviamente, no mercado. Então, existe ainda essa possibilidade que a gente deve avaliar. O fato é, pessoal, que as incertezas elas estão diminuindo em relação, né, ao andamento das coisas, como é que está acontecendo. Hoje, o próprio Wall Street Journal, ele fez aqui uma avaliação disso, né? Por exemplo, em Nova York, que é onde concentra 80% dos casos novos nos Estados Unidos, se pegar Nova York, New Jersey, aquela região, né, uns 70% das mortes, se acreditava que estaria faltando 7.300
na verdade, né, 37 mil leitos de UTI no pico da epidemia. E agora, né, as projeções atuais, isso caiu para 7.300. E o número de mortes também diminuiu em relação à projeção inicial. Então, parece que mesmo em pico de epidemia, como em Nova York, o sistema americano, pelo menos, né, o sistema de saúde, não está tão mal preparado assim quanto se imaginava num primeiro momento. Então, as projeções em relação ao número de as fatalidades, né, e o quanto está faltando de leitos aí de UTI, de respiradores mecânicos, é menor do que num primeiro momento se imaginava, apesar de ainda ser muita coisa. Né? Então, talvez isso tenha explicado um pouco essa resposta positiva do mercado nos últimos dias, e entender que se trata, sim, né, de um problema seríssimo, de uma crise seríssima, de uma crise muito grave, mas que as coisas estão evoluindo de uma maneira não tão horrível quanto inicialmente apresentado. Não se sabe também, aí, né, inserir mais uma variável, né, que não sabemos como é que vai evoluir, os efeitos do tratamento lá com a hidroxicloroquina e a azitromicina. Né? Parece que está sendo usado já de maneira mais massiva, em Nova York já está sendo usado bastante, nos Estados Unidos de uma maneira geral está sendo usado, e ainda é cedo para avaliar o efeito. Né? Talvez essa diminuição no número de fatalidades em relação a algumas projeções mais pessimistas possa ter a ver com o uso desse remédio, não sabe ainda, né? É muito cedo para fazer essa afirmação. Então tem muitas variáveis ainda em jogo, mas vai ficando mais claro, digamos assim, de que, pelo menos por enquanto, a gravidade e, né, o nível de mortalidade e tudo mais é menor do que os cenários mais pessimistas, por exemplo. Claro que tem um problema, né, aí também, porque a gente está vendo agora algo que aconteceu há 18 dias atrás. Como o ciclo da doença para quem evolui, né, para um caso mais grave, até mesmo para óbito, é de 18 dias, ou seja, o cara sente os sintomas até ser entubado e evoluir para óbito quando evolui dessa forma, né, para não gerar pânico, aí tem que lembrar para as pessoas que é numa minoria de casos. A gente está vendo o que estava acontecendo em termos de número de casos há 18 dias atrás. Então, nos próximos 18 dias, a gente vai ver o que está acontecendo. Né? Daqui 18 dias, a gente vai saber o que aconteceu hoje, em termos de novos casos. Então, também é cedo porque a epidemia está pegando força, está nos níveis iniciais ainda nos Estados Unidos. Né? Mas, para ilustrar tudo isso que a gente falou até aqui, eu vou colocar aí na tela a projeção utilizada para os Estados Unidos, e essa é a projeção utilizada pela Casa Branca, né? Pela resposta aí centralizada do governo federal americano à crise. É um projeto aí que une vários cientistas, vários médicos, né, vários infectologistas, vários cientistas de dados, e de tudo que eu já pesquisei até aqui, desde o começo dessa epidemia, e estudos que eu fiz junto com outros amigos aí estatísticos, isso aqui é o que tem de melhor, né, que eu vi até agora. Infelizmente, a gente não tem um estudo tão aprofundado e tão bem feito para a situação brasileira por enquanto. Mas a gente pode usar como proxy. Né? O Brasil até está um pouco atrasado em relação aos Estados Unidos, eu diria umas 2 ou 3 semanas. Então, se a gente botar essa mesma projeção com 3 semanas de diferença, pode ser algo parecido com o Brasil. Tá? Pode ser usado pelo menos como uma base para o Brasil. E aí a gente vê... A gente está aqui, né, no dia 31 de março, a gente está aqui no andar da epidemia, né, a gente pode ver aqui ó, que os números estão atualizados até ontem, né, no número de mortes, e a gente vai ver uma aceleração desse número de mortes por dia até chegar num pico no dia 15 de abril, que dia 15 de abril é o dia para os Estados Unidos que está se acreditando ser o pico, onde o centro das projeções, né, você está vendo o nível de incerteza aqui, porque há aí toda essa sombra, né, a linha vermelha é a média das expectativas, mas há uma sombra aqui, tanto para cima quanto para baixo. Então, entre 1.000
e 100 no mínimo e 3.200, 3.300 óbitos por dia no dia 15, que seria o pior dia aqui para os Estados Unidos, né? E onde nós teríamos também o pico aí de necessidade de UTIs. Eles até projetam, precisa de 32 mil UTIs no país, o que geraria uma falta de 13 mil UTIs. E seriam, no pico, necessário 26.380 ventiladores mecânicos, né? Precisa de 220 mil leitos hospitalares, ou faltaria então 54 mil leitos. Essa é a projeção para o pior dia, né? Mas obviamente que pode ser pior do que está sendo colocado aqui na média. No pior dos mundos, né, nós precisaríamos aí de 350 mil leitos hospitalares e de 53 mil leitos de UTI para os Estados Unidos inteiro, né? Mas, se o pior dos casos, também é menos provável. De qualquer forma, nós teríamos aí o pico e a redução, e a partir de maio nós teríamos a desaceleração forte da doença, com a epidemia, então, na prática, né, sendo encerrada, um número muito pequeno de novos casos e tudo mais, no dia 1º de junho. Por que isso tem tudo a ver com as projeções econômicas e com o mercado financeiro? Porque quanto mais longa for a duração dessa epidemia e das medidas de distanciamento social e de quarentena, maior vai ser o impacto econômico e, por tabela, o impacto financeiro dessa crise, né? Então, o que a gente está olhando aqui é que dificilmente nós vamos ter um afrouxamento grande das medidas, até por uma questão política, né? Já que dificilmente nós vamos ter algum político com coragem de abrir medidas quando a gente tiver várias mortes, mesmo que essas medidas provem não ter muita eficiência, né? Eu acredito que politicamente será inviável diminuir as medidas com um grande número de mortes, até pelo menos no dia 1º de maio, que foi o anúncio feito pelos Estados Unidos. E nós devemos ter um impacto na prática, mesmo que essas medidas não sejam estendidas, até mais ou menos meados de maio aqui nos Estados Unidos. Então, o que a gente está vendo aqui, senhores, é mais ou menos mais 1 mês e meio, 2 meses de economia parada, né? Economia ou parada ou não está totalmente parada como o Brasil, né? Vários estados não têm o nível de quarentena que o Brasil tem hoje, mas temos pelo menos aí 1/5, 1/4 dos americanos em casa de maneira obrigatória e pelo menos mais da metade disso de maneira né, individual, né, por iniciativa própria. Então, isso gera um efeito econômico devastador, né? A gente vê, por exemplo, que em Nova York, e aí vem um ponto importante, tem uma curva diferente. Como Nova York está passando por um pico da doença agora, e mesmo que tenha quarentena, né, já há um número muito grande de infectados, e hoje saíram novos estudos que mostram que muito provavelmente o vírus é airborne, ou seja, ele se transmite pelo ar mesmo. Até aqui se acreditava que a maior parte da transmissão era por contaminação, né? Você passa a mão em alguma superfície que tem o vírus e depois passa a mão no seu rosto, que essas partículas, né, com o vírus ficam no ar, elas precipitariam no chão, né, e então não seria o principal tipo de contato. Hoje já se acha que o vírus ele consegue ficar muito tempo no próprio ar. A Universidade de Nebraska fez um estudo em hospital que tratava de pacientes com coronavírus e colheu amostras do ar, seja do quarto dos pacientes ou do corredor. E das 14 amostras que foram colhidas, as 14 tinham o vírus, né, do ar. Ou seja, isso faz com que mesmo quarentena em Nova York, e temos que lembrar que em Nova York a densidade populacional é altíssima, né, faz com que a transmissão aconteça. Imaginem, milhares de pessoas no mesmo prédio. Se o negócio está no ar, você não vai conseguir isolar as pessoas, né? Então, em Nova York nós já tivemos um número grande, você pode colocar na tela aqui, por favor, de infecções já agora, e a evolução está sendo muito rápida, nós já teríamos o fim da epidemia lá no início de maio, porque já teria criado essa imunidade de rebanho, digamos assim, né? Já numa situação como a Flórida, onde eu e o Heraldo nos encontramos, nós teríamos uma curva mais lenta e gradual,
a Flórida o clima é mais quente, a densidade populacional é bem menor, as medidas de isolamento social foram adotadas antes de uma epidemia já estar muito avançada, e isso produziria então uma curva mais lenta. O bom disso é que diminui, né, o shortage, ou seja, a falta de leitos necessários, porque as pessoas ficam doentes de uma maneira mais espraiada ao longo do tempo. Só que a notícia ruim é que o fim da epidemia vai demorar mais tempo para acontecer. O que isso significa? Significa que na Flórida nós vamos ter uma curva, por características parecidas, muito parecida com o Brasil. Só que o Brasil tem um problema, né? O problema do Brasil é que o inverno está batendo as portas, a diminuição da temperatura está batendo as portas aí. E nós sabemos que o vírus se transmite de maneira mais fácil no inverno, né? Então, isso é uma má notícia para o Brasil em relação a esse achatamento da curva por esse lado. É boa notícia em relação ao ao fluxo não tão intenso e de pico, né, em hospitais como nós tivemos em Nova York. Essa é uma outra característica também interessante dessa epidemia. Nós estamos vendo essa situação de pico e de caos total não em países inteiros, né, mas em locais específicos. Por exemplo, no sul da Itália, o número de infectados e de mortes é muito inferior ao norte da Itália. Então, a região da Lombardia teve esse componente. E em outros países a mesma coisa. Por exemplo, na Espanha. Onde é que está quase todas as mortes na Espanha? Está em Madrid. Onde é que estão quase todas as mortes nos Estados Unidos por enquanto? Em Nova York e na região. Tem outros focos, né? Tem ali em Washington, o estado de Washington, né? Seattle, e tem em Louisiana. Louisiana e New Orleans. Por que New Orleans? Por causa do carnaval, né? Que é um outro sinal negativo para o Brasil. Então, não parece que há um efeito de pico nos hospitais em todos os locais. Na verdade, um número pequeno de cidades ou regiões apresentam esse comportamento, né? Mas, enfim, e aí, depois de apresentar toda essa evolução, né, para os Estados Unidos, no final das contas, a expectativa dessas projeções aqui é 84 mil óbitos ao final do processo, ao final, né, dessa epidemia macabra, com no mínimo 36 mil e no máximo 152 mil por essas projeções. Isso é bem menor do que se imaginava inicialmente, ou se projetava nos cenários mais pessimistas, se falava aí em 2, 3, até 5 milhões de mortes aqui nos Estados Unidos apenas, né? Então, se é que a gente pode dizer isso, né, esse é um dado positivo, porque a projeção não é um número tão gigantesco assim de fatalidades, né, sem querer diminuir aí a tragédia que é a perda de qualquer vida humana por uma doença, né? Uma doença, né, não podemos deixar de lembrar, não posso deixar de falar, e uma epidemia que só existiu por conta de decisões tomadas pelo governo totalitário chinês, né? E eu acredito que nós vamos ter mudanças geopolíticas importantes por conta dessa situação, com o impacto dos mercados. Eu acho que vai ficar mais forte o pedido aí, a vontade popular, né, o desejo político de isolar a China e de, enfim, né, criar fronteiras entre os países e tudo mais, que vai ter uma série de desdobramentos no mundo. Mas, enfim, essas são as projeções aqui para os Estados Unidos. Se a gente utilizar as projeções americanas como proxy, nós também temos no Brasil um cenário que é muito desafiador. É cedo, né, para ficar muito otimista, mas que não deve evoluir de maneira catastrófica, como poderia ser o caso e como se imaginava no primeiro momento. Acho que as próximas 2 semanas aí vão ser determinantes, tanto para ver se essas projeções aí se sustentam aqui nos Estados Unidos, quanto a expectativa disso no Brasil. Ok? Antes de passar aí para o Heraldo, e eu vou perguntar para o Heraldo o efeito, né, disso tudo na economia, vamos ver se tem algumas dúvidas. Okay? Qual site disponibilizou esses dados? Pergunta a Thaís Bernardes. Está aqui, né? covid19.healthdata.org/projections. Então, covid19.healthdata.org/projections. Ok?
Bom, mais adiante a gente vai responder a pergunta do Carlos, né? Onde investir nesse momento. Mas, Heraldo, o que essa curva, né? O que 1 mês e meio, 2 meses e meio de economia global parada significa para a economia em si e para os mercados financeiros? Bom, primeiro, boa tarde todo mundo que está assistindo a gente aqui, é um prazer. Quem for assistir mais tarde também. Eu acho que a gente pode observar o quão preocupante isso é se a gente discutir os valores que estão sendo postos aí nas medidas de auxílio monetário, nas medidas de auxílio, vamos chamar de fiscal, e em alguns relatórios que saíram recentemente da Moody's e em alguns indicadores econômicos que saíram recentemente também. Então, primeiro, a projeção de desemprego, ela beira aí, né, a expectativa do Bullard, que é um dos VPs aí do Fed, falando em 30% a 32%. Em 1929, no auge, bateu 29%. Porém, meu objetivo aqui não é deixar ninguém achando que estamos falando do fim do mundo, porque a própria projeção do Bullard e dos outros bancos e dos analistas é justamente alinhada aí com esse modelo, aonde eles enxergam um impacto completamente fora da curva nos indicadores agora, no primeiro e segundo trimestre, mas eles também enxergam uma recuperação muito forte no final do ano, inclusive com o desemprego já retornando rapidamente. Bom, então, projeção de desemprego atual em 30%. Sexta-feira saem dados oficiais. Agora, Leandro, o que você prefere que eu entre primeiro aqui na discussão? No pacote do Congresso ou nas medidas de auxílio monetário do Fed? Somando os dois, a gente está falando de 6 trilhões de dólares nas estimativas. Tá? Vamos começar pelos pacotes de ajuda do Congresso, porque o que está acontecendo é o seguinte. Por um lado, o Congresso se preocupou mais na economia real, ou seja, você emprestar dinheiro para as famílias que vão ter um buraco no seu orçamento, né, de receita, ou para as empresas que vão ter um buraco de receita também, ou seja, todo mundo vai ter um buraco porque ninguém paga ninguém, né, seja crédito, ou seja compra de produto e serviço mesmo, tirando, obviamente, as exceções, né, algumas empresas até estão evoluindo muito bem, como o setor varejista aqui nos Estados Unidos, mas o Congresso quis buscar aí fechar esse buraco através, né, de tomar dinheiro e aumentar a dívida pública e enfiar dinheiro na mão das pessoas e das empresas. Basicamente foi isso, né, Aaron? O Wall Street Journal, eu vou dividir minha tela aqui. O Wall Street Journal, ele resume de uma forma bem interessante, parece até uma apresentação de um ETF, as medidas aí do Senado, tá? Então, nós estamos falando aqui inicialmente de 2,1 trilhão, 10% do atual PIB americano. Bom, quem que o governo quer primeiramente socorrer, né? Empréstimos subsidiados pelo governo para empresas, empresas pequenas, né? Small business, compõe aqui 350 bi. Então, se você pensar, o small business é o maior empregador da América hoje, então aqui eu acredito que seja uma das áreas de foco. Aqui a gente está falando dos cheques para as famílias, e aqui na extensão, né, do pagamento de impostos, que também tem um efeito similar, e seguro-desemprego, né, além de pacote de auxílio a algumas empresas aí, principalmente do setor aéreo. Tá? Sobre as medidas dos cheques, né, dos household payments, eu achei interessante a forma que eles estão querendo fazer através do tax refund. Então, seriam $1.200 por adulto, então um casal receberia $2.400, cada filho $500, porém,
se você é um indivíduo que ganha até 75 mil ou um casal que ganha até 150 mil, a hora que você passa desse cap, você começa a cair, e aí o teto é 99 mil por indivíduo, ou o casal com 198 mil sem filhos, né? Então, essa é a principal medida que tenta ajudar aí a manter o consumo. Então, de um lado, os negócios que são aí brick and mortar, né, são negócios que estão fechados e não podem abrir, não vendem online, eles vão ter acesso a linhas de crédito. E do outro lado, as pessoas que perderem o emprego, e isso aí inclui até part-time jobs e até esses tipos de trabalhos de freelancer, aí então Uber, editor de vídeos, etc., também vão ganhar. Basicamente vão dar dinheiro para todo mundo, tirando raras exceções. Exatamente. E aí a duração dos benefícios de desemprego ela pode durar até 39 semanas. 39 semanas acaba quando? No final de julho. O que? Um pouco mais para frente, setembro? Cara, 39 semanas é quase um ano, cara. Então, aquela curva que 39 semanas são 10 meses. Aquela curva que você mostrou vai acabar antes os efeitos do coronavírus. Então, acredito que esse gasto de 2 trilhões, apesar de eu não concordar 100% com a forma politizada como isso está sendo debatido, porque a gente está falando de ano de eleição, eu acredito que a principal variável do PIB, que é o consumo, que representa aí 2/3 do PIB americano, poderá, enfim, se manter viva, vamos dizer dessa forma, né? Não vamos tentar estimar se isso vai dar um boost depois, se isso vai dar inflação, se isso vai dar deflação agora. Eu acho que o objetivo é manter o barco aí sem furo. E não só a questão da... Eu acho que talvez mais do que a questão do consumo, tirando aquele consumo básico, né? Porque as pessoas têm que continuar comendo, por exemplo, mas é difícil que o cara vá sair de casa, né, para ir comprar um carro no meio da epidemia. Mais do que o consumo, serve para não quebrar todo o crédito, né? Porque basicamente o sujeito, como é que o americano faz? O americano tem tudo parcelado, né? Compra tudo no crédito. Então o cara compra o carro, o cara compra a casa, o cara compra um computador, é tudo no crédito, é cartão de crédito. Exatamente. Ou de crédito, né? Então imagina o seguinte. E outra, o americano médio, mais jovem, tem uma poupança muito baixa em média. Né? Aliás, esse é um tema que você tocou que eu ia falar mais adiante. A poupança média do americano ela chegou a 8,1% em janeiro e foi uma coincidência bem-vinda. É o valor mais alto dos últimos 30 anos aí, mais ou menos, né? Então, sim, mas é um dado que é muito assimétrico, porque quase toda a poupança está nos velhinhos e não nos jovens, né? Sim, de fato. Os jovens têm pouca poupança, mas já é melhor do que tinha, né? Porque na época no auge de 2008 chegou a ser uma poupança negativa, ou seja, o patrimônio líquido das pessoas na média era negativo. Exato. Antes de 2008, se você pensar que quem mais contribui hoje para o crescimento econômico americano são millennials, os millennials estavam começando a se endividar, indo para o college, né, ganhando salários baixos. A discussão antes do coronavírus, no final do ano passado, era que esse ia ser o ano que os millennials iam começar a contribuir em maior escala para o mercado imobiliário, porque eles estavam com a maior poupança aí desse século. Então, eles fizeram uma pesquisa com o Small Business semana passada, e se você somar as respostas, de quanto tempo o seu negócio aguenta sem receita. Então, 20% falava um mês, e aí 27% falava até 3 meses, e aí o resto é mais do que 3 meses, e aí tem os 10% que falavam não sei. Então, se de fato essas medidas provisionarem para quem realmente precisa e não houverem aí, né, o que a gente chama de o pessoal se aproveitando, o que é o que o Jeff Gundlach acha que pode acontecer e que isso pode influenciar. É óbvio que vai acontecer e certa monta, né? Mas se de fato as medidas provisionadas conseguirem manter a maioria dos small business e a maioria das pessoas aí vivas no sistema, sem decretarem falência, sem passarem por dificuldades, e se de fato essa curva acabar, que seja no meio do verão, no final do verão ou no início do verão,
eu acredito que o grande tema do final do ano já não vai mais ser o coronavírus e os impactos, e vai cair para as medidas do Fed, o balanço do Fed, o endividamento corporativo e a eleição. Então, eu não acho que o ano está perdido para 100% das empresas, dos investimentos e das principais classes de ativo, mas eu acredito que dentro do ciclo de crédito, aquelas empresas que exageraram no endividamento corporativo por causa de uma taxa, uma década inteira de taxa de juros baixa. Então, as empresas tinham o seguinte perfil, né? Diversas empresas, que era você cria uma dívida, pega bonds a taxa baixa, abaixo do seu EBITDA, você recompra ações, então você puxa o balanço, né? Você faz um stock buyback, e aí o que acontece? Se a sua margem de EBITDA começa a comprimir, então se você é uma empresa que tem praticamente o que você tem no balanço é o que você pegou de dívida, então você só pega a dívida para aparecer no balanço e você não tomar um downgrade, e agora o seu EBITDA pode cair 10, 15, 20, 30%, então esses tipos de empresas, e aí você também pode colocar nessa conta países e empresas emergentes com endividamento em dólar, esses tipos de investimento vão sofrer, porque a gente passou para um nível agora onde a corda está mais alta, então quem tiver com balanço frágil e precisar lançar mais bonds para pagar bonds, com EBITDA negativo, quem vai querer emprestar esse dinheiro para eles? Quem quer que seja que queira emprestar vai querer uns juros aí pelo menos 3, 4, 5 vezes mais alto do que a última vez que eles fizeram issuance de bonds. Então você entra numa espiral e aí a gente... Será que aí os bancos centrais vão começar a comprar boa parte das dívidas, que nem na Europa aconteceu? Então, o Banco Central americano, né, entrando agora na questão do Fed, ele já semana passada, ele lançou primeiramente aí algo em torno de 425, 500 bi, mas o pessoal estima que isso pode chegar a 4 tri, porque eles mesmos falaram que não tem teto, né? Dentro do que eles estão tentando ativar a liquidez, que é justamente isso que a gente está falando, só que não para essas empresas, mas sim para o sistema, para as empresas que emprestam dinheiro para essas pessoas que estão alavancadas, né? Então a gente está com o Fed trabalhando aí num facility de credit para empresas com alta nota, né, com investment grade. Então, você que é uma empresa que possui uma nota de crédito alta, AAA, AA, A, eu não sei em relação aos triple Bs exatamente, o Fed contratou a BlackRock, que é a maior empresa hoje no mercado aqui de ETFs de renda fixa, com a seguinte missão: olha só, BlackRock, a gente quer manter a liquidez ativa no mercado, então, em relação aos ABS, que são Asset-Backed Securities, são securities que têm ativos colateralizados, então, por exemplo, uma frota de carro da Hertz, então você pode ter um bond da Hertz que, na verdade, está colateralizado numa frota de carro. Então, para os ABS, o Fed está trabalhando para manter a liquidez. Para os Commercial Paper Funding, né, que são exatamente esses bonds dessas empresas boas, o Fed contratou o BlackRock, e aí também você tem empréstimos em carros e student loans, e também os mercados de money market, que o Fed abriu o balanço para segurar a taxa de juros baixa. E para quem está assistindo e não acompanha de perto esse tipo de discussão que a gente já vem fazendo aqui há anos, por que eles têm que segurar a taxa de juros baixa? É simples, porque imagina que se para essas empresas que a gente está falando que não estão obtendo ajuda do Fed, inclusive moralmente, eu nem acho que a gente precisa entrar nessa discussão, mas se são empresas que já têm um balanço esticado e que, enfim, estão alavancadas, será que elas merecem mesmo? Será que precisa disso? Não vamos entrar nessa discussão, mas, enfim, o Fed precisa manter essas taxas de juros baixas, porque senão nem os emprestadores que emprestariam para ativos com alta qualidade de crédito, que teoricamente precisam se comportar com uma correlação positiva e forte versus aos juros do Tesouro Americano, para manter o mercado de crédito vivo.
porque se ninguém trabalhar para manter o mercado de crédito vivo, então essa liquidez que a gente está aí dando exemplo para as empresas alavancadas, a mesma coisa acontece para todas as empresas. E isso também acontece no mercado de Ripple, né, que é o overnight bancário, e no mercado de money market, que seria aí no Brasil o mercado de DI. Então, o que o Fed está trabalhando? Para manter o coração, né, batendo. Só que qual que é o custo disso? E isso é algo que muita gente tem... eu já vi muito especialista falando e que existe um custo. O Uris fala muito bem do custo disso, que é você imprimir dinheiro hoje, você está tirando aí ganhos, né, e poupança e etc., investimentos do futuro. Então, a gente está trazendo a valor presente investimentos futuros para, entre aspas, aqui, segurar a bronca. Então, se você somar os 2 trilhões da ajuda do Congresso, que a gente está falando do campo da política fiscal enfim, que é um outro tema, e você somar esse cap aí do Fed, que pode chegar a 4 trilhões, então a gente está falando de 6 trilhões. 6 trilhões aqui é quase 1/3, né, do PIB americano. Só que esse não é um problema americano, esse é um problema global. Por quê? O Daniel Lacalle hoje escreveu um artigo interessante falando que, na concepção dele, tem falta de dólar no mundo. Como assim tem falta de dólar no mundo? Olha, veja bem, se você é uma empresa ou um país que possui dívida em dólar e você observa que nos próximos 2 anos tem 2 trilhões de dívidas em dólar fora dos Estados Unidos indo a vencimento, esse total é de 13 trilhões, tá? 15 trilhões se você somar os dois. Então você vai tentar fazer o quê? Você vai desvalorizar a sua moeda? Você vai evitar desvalorizar a sua moeda, né? Por quê? No atual contexto, vamos supor que você é um país que exporta. Do que adianta você desvalorizar a sua moeda se existe uma recessão global a caminho e o volume de exportação cai para caramba? Então, você não vai recuperar a desvalorização da sua moeda com exportação. E o mesmo racional vale para empresas que estão aí fora dos Estados Unidos. Então, você vai segurar dólar no seu balanço. Então, todo o sistema está segurando o dólar. Então, é como se o Fed precisasse botar mais dólar no sistema para reverter essa falta de dólar que está acontecendo no mercado. Então, se falta dólar, para onde que os bancos centrais correm? Para o ouro. Então, a gente já está começando a ver um movimento no ouro, mas as reservas de ouro dos bancos centrais ainda são baixas. Então, tem falta de dólar, o que é clássico num ciclo de contração global e numa contração do mercado de crédito, todo mundo corre para o dólar. Tá? Então, ontem, para a gente terminar aqui a minha parte, a Moody's, que já tinha feito um reporte em setembro, na época a gente fez live sobre isso, a gente fez post sobre isso, a Moody's já tinha dito em setembro, ela falou, olha, o tamanho do bond market de 18 trilhões, ele cresceu 78% desde a crise de 2009. Óbvio, uma década de juros baixos, você está incentivando a alavancagem, né? Dos 18 trilhões do bond market, você tem 6,6 trilhões que ontem foram revisados de stable para negativo. Ainda não aconteceu um downgrade nas notas dessas empresas, mas a gente está falando aqui que basicamente 1/3 das empresas hoje no mercado de bonds, a Moody's já acha que vai entrar num patamar negativo. Quais empresas você acha que a gente está falando? Das mesmas empresas que a gente começou a nossa análise. Então, a questão do coronavírus, que você explicou muito bem, Leandro, aliás, eu acredito que hoje no Brasil, tirando aí os profissionais da área de saúde, você é uma das principais vozes que traz informação. Então, se você separar a solução do coronavírus, né, ao longo dos próximos meses, eu acho que vai ter muita empresa que, mesmo passando o coronavírus, vai demorar para poder voltar aí a um estágio pré-coronavírus. E aí a gente vai ter que acompanhar numa base aí diária, semanal, mensal, os principais indicadores
para tentar entender esse jogo de xadrez. Mas, para finalizar aqui, o que mais me preocupa seria aí se muitos fundos de pensão tiverem com alta alocação nessas empresas e se o cenário se deteriorar de uma forma que a gente veja uma onda de defaults que a gente já sabe que vai ver no setor de MLP e energia. Esse é o ponto que eu queria chegar. Nós já estávamos alertando as pessoas, para quem nos acompanha, né, aqui na Liberta Globo, que faz parte aí do Grupo Liberta, né, nós já alertávamos as pessoas sobre o fato de nós estarmos no final de um ciclo de expansão, tanto na economia quanto um ciclo positivo no mercado, né? Expansão gigantesca de alavancagem, né? De crédito, muitos anos com lucros exorbitantes, curva de juros invertendo, o próprio emprego, né? O desemprego em mínima histórica, todos os sinais clássicos de um final de ciclo. E aí a gente vem e observa um gatilho para uma correção, que foi o coronavírus. O coronavírus veio, né, num sistema que já estava pronto, digamos assim, para corrigir, veio e acelerou essa correção. Nesse caso, como é que a gente pode acreditar em recuperação forte se, de uma certa forma, o cenário já estava armado para uma correção, né? E nós sabemos que esse impacto específico vai gerar uma barrigada aí, mesmo com essas ajudas governamentais, vai gerar uma barrigada nas empresas, na economia, enfim, em todo o sistema. Então, como é que nós podemos acreditar em V-shape, né, que seria uma recuperação direta até o topo, ou mesmo o shape, como estamos falando, né, uma recuperação lenta até o topo anterior, se a gente tem essa questão de vários sinais já de reversão do movimento? O que eu acho que vai acontecer é o seguinte: nos últimos 6, 7 anos, o passive investing ele dominou o mercado, né? O que é o passive investing? É você comprar um índice, é você comprar um ETF que replica um índice de bonds, um índice de bolsa, enfim. Eu acho que possivelmente para esse ano a gente vai observar a volta do value picking, principalmente no bond market. Então, eu acho que a situação é muito difícil de dizer o que vai acontecer, mas quem tiver um balanço seguro e um modelo de negócio seguro não vai ter estresse e nos earnings, né, ao longo dos trimestres, vai estar seguro e a gente vai ver o mercado correndo para esses papéis. Quem tiver em business cíclico, quem tiver receita em moeda emergente e dívida em dólar, quem tiver com alta alavancagem, vai acontecer o efeito oposto. Então, eu acho que o Passive Investing esse ano vai perder para o Active Investing, mas o índice S&P 500, por exemplo, ele é composto de empresas blue chip, que são empresas, as maiores empresas americanas. Então, ali você vai ver, por exemplo, o setor de industrials pode sofrer, alguns outros setores, mas no geral esse vai ser um índice que eu acredito que não vai sofrer tanto quanto, por exemplo, o índice Dow, ou quanto, por exemplo, a bolsa de países emergentes que dependem de exportação ou que já possuem o alto endividamento. Então eu acho que vai ser um cenário bem assimétrico esse ano, e que, cara, novamente os investidores que estão atentos e que acompanham e que sabem fazer uma due diligence, sabem entender o que está acontecendo, vão conseguir, não digo ter um lucro, porque isso é muito difícil de dizer o que vai acontecer ao longo do ano, mas vão conseguir evitar aí algumas ciladas, né? Então, eu não acho que ainda é o momento de chegar e considerar que o mercado já está precificando uma solução para o problema, porque a gente vai ter resultado trimestral agora, esse mês, daqui a 3 meses, daqui a 9 meses, e a gente não sabe o que várias empresas vão apresentar de problema de endividamento, de corte de custos, de queda de EBITDA, então é muito cedo para dizer. E em relação à perspectiva de hiperinflação, que a Fernanda Ferreira perguntou aqui, desvalorização do dólar, ao longo do tempo, de fato, muito difícil dizer se vai ter uma hiperinflação ou se vai ser uma deflação.
No curto prazo, a gente tem um choque nas duas pontas. Então, um choque de deflação, mais uma impressão de dinheiro que causa inflação, mas aí você tem o petróleo em queda forte. Então, eu estou mais do lado da deflação. Tá? A força deflacionária nesse momento é mais intensa. Exato, mas nos próximos anos, dependendo da recuperação do mercado, enfim, e das medidas que forem tomadas, por exemplo, se o Fed começar a comprar bonds de empresa high yield para salvar fundos de pensão, aí pode até haver uma hiperinflação. Então, mas não dá para estimar. Quem quer que seja que diga que sabe que vai dar hiperinflação ou deflação, não tem como saber. É muito difícil, porque a gente ainda tem a tecnologia nessa década que pode, assim como na década passada, diminuir um efeito inflacionário que a gente não vai enxergar. Então, eu acho que tudo, para simplificar, se resume à qualidade de balanço e diversificação. Essa é a forma mais eficiente de trabalhar nesse ano. É trabalhar com qualidade de balanço, entender onde você está botando seus ovos e diversificar. Então, não ter tudo num setor só, não ter tudo num país só, não ter tudo só numa classe de ativo, ter coisas de renda fixa pós-fixadas, ter ouro, ter pré-fixado, e aí fazer um breakdown que pode se comportar de uma forma neutra, porém, se todas essas medidas do Fed não funcionarem e se todo esse pacote de auxílio não funcionar, infelizmente, vai ser muito difícil de ter um ano positivo para qualquer classe de ativo. Eu já vi dias aí no mês passado que caiu tudo junto, igual na década de 30, e dias que subiu tudo junto. Então, se a gente somar as peças do que a gente discutiu aqui nessa ligação, eu acredito que o cenário pode melhorar, mas que no final do dia a qualidade, o valor vai ganhar. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca é importante ser seletivo, porque numa tendência de alta, e quando está tudo muito fácil, tem aquela velha frase, né, nos Estados Unidos: não confunda a inteligência com o mercado de alta. Então, no mercado de alta, tudo dá certo, você só precisa ficar comprado, né? E às vezes comprando as maiores porcarias dá mais certo ainda, porque é o que mais sobe. Num ambiente que a gente está entrando agora, de aumento da incerteza, da possibilidade de uma recessão, né, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, e os efeitos positivos e negativos dessa intervenção massiva, que é 5 vezes maior do que a intervenção de 2008, também não sabemos, né, todos esses efeitos, é muito importante ser bastante criterioso aí como alocador, como investidor. Como trader, é a vida que segue, né? Você tem que identificar a tendência, fazer suas operações, não tentar achar fundo ou topo, seguir, né, os sinais, seguir o seu sistema, sem querer interpretar aí as notícias, porque a gente sabe que o mercado anda na frente das notícias, ok? Acho que por hoje é isso, pessoal. Não sei se quer dar uma última mensagem, Geraldo. Olha, para quem ainda não me segue, eu criei recentemente um Instagram, é meu nome todo junto aqui, e também junto com o Instagram eu criei um blog onde eu coloco um pouco mais de informações sobre esses temas que eu discuto aqui com o Leandro. Em algum momento, provavelmente, a gente vai incorporar o blog aí dentro do nosso site da Liberta Global, tá? E, enfim, à tarde hoje a gente vai ter um programa para quem quer aprender sobre trade, e não achem que porque vocês não investiram aqui nos Estados Unidos quando o câmbio estava a 1,50, 2,50, 3,50, 4, 4,50, que agora está tarde, tá? A conta que você tem que pensar na hora de investir aqui fora o que você pode fazer com o seu dinheiro aqui. Eu acredito que a 5 vale mais a pena do que a 4,30 em janeiro. E também a outra conta que você deve fazer é que você não está fazendo um trade de especular no dólar, que você vai investir aqui um mês e a hora que o câmbio voltar, você vai devolver o dinheiro para o Brasil. Você está pensando em diversificação de longo prazo, muita gente pensando em herdeiros, enfim. Então, nunca é tarde para você vir aqui diversificar os seus investimentos no mercado americano, nem que seja uma conta corrente apenas com dólar, tá? Então, acho que isso aí é uma coisa que a gente sempre reforça aqui na Liberta Global, que eu queria terminar a live de hoje falando sobre isso. Muito obrigado, pessoal. Legal. Bem, pessoal, estamos aqui, né, chegando ao final. Só lembrando a vocês que, se quiserem falar com o assessor de investimentos para falar sobre diversificação global, clique nesse link da descrição que acompanha o vídeo.
Os assessores da Liberta Investimentos acompanham diariamente o conteúdo produzido aqui e vão poder te ajudar a colocar em prática o seu projeto de liberdade. Nos vemos no almoço grátis da próxima segunda. O Evandro quer saber se o treinamento de trade hoje vai ser aberto antes da gente encerrar. Vai sim, Evandro. Procura aí o nosso Twitter da Liberta Global que vai estar lá. Valeu? YouTube, né? Só colocar Liberta Global, você acha o canal da Liberta Global, que a gente vai falar sobre day trading aqui nos Estados Unidos com o Marinho, nosso especialista em day trade, ok? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.